Pois é, hoje a gente vai falar sobre um assunto super pertinente, que às vezes a gente tem essa certeza na vida de estar alinhando a nossa profissão com o nosso servir e aquilo que alimenta a nossa essência, mas tem momentos na vida que a gente tem dúvidas sobre isso e sente que a gente não é merecedor de estar expressando a nossa essência na nossa área da vida, que é uma das mais importantes para a gente se sentir útil para o mundo, que é a nossa profissão. E a nossa profissão, às vezes a gente busca o que fazer na profissão e como fazer e esquece algo que vem anterior a isso, que é o porquê fazer, qual que é o propósito disso. E o propósito, ele é algo que ele é velado pela consciência. O que eu quero dizer com isso? A nossa consciência, o nosso lado racional, ele consegue sentir o propósito, mas ele não consegue explicar. O nosso propósito é algo que não tem uma explicação racional. É algo que parte de forças que estão dentro da gente borbulhando, que estão alinhadas com a nossa essência. Então, se eu te perguntar aqui hoje, agora, Carla, Diana, Mônia, Luiz, falar qual que é a sua essência? Pô, é muito difícil essa pergunta, né? De trazer com palavras a representação através de um código linguístico de o que é a minha essência, a gente acaba falando o que a gente faz e como a gente faz. Não, eu sou generoso, como eu faço. Eu sou arquiteto, é o que eu faço. Mas a essência está ligada a um propósito. E o propósito, ele é sentido. Ele é uma sensação, ele é um ambiente sensorial. E esse ambiente sensorial ele é alimentado por duas vertentes da nossa existência. Primeiro, pelos fatos que já aconteceram desde antes que eu vou nascer. Nas minhas gerações, nos meus antepassados, na minha linhagem familiar, ancestral. Tudo que meus ancestrais viveram, tudo que os seus ancestrais viveram, eles vão sendo marcados fisicamente nas informações do nosso DNA. E isso vai trazendo a configuração de como eu vou habitar a minha própria história. E a minha própria essência e o meu próprio propósito, como eu vou vincular a isso. E às vezes a gente carrega dentro desse DNA, que a gente não acessa com o lado racional, mas sim com o lado sensorial do propósito. Então toda essa estrutura do DNA, ela guarda acontecimentos, emoções, sensações que vão sendo marcados pelos nossos antepassados nas vidas deles e sistemicamente, a partir de conjuntos de vínculos, vai passando para a nossa existência também. Então quando a gente vai tomar uma decisão na vida, a gente vai vasculhar esse lugar sensorial que é marcado pelo nosso DNA e também por outras esferas, como, por exemplo, o nosso sistema límbico cerebral. Então, essas forças sistêmicas que não estão restringidas somente aos nossos antepassados, mas até mesmo quando não existia humanidade, mas a vida se manifestava através de estrelas, galáxias, universo, toda essa configuração, inclusive formal, geométrica do ser, proporção áurea, quem já estudou sobre isso, vai sendo marcado e a gente vai imprimindo isso no DNA. E quando a gente vai tomar uma decisão na vida, a gente sente a partir de todas essas informações, a partir do nosso sistema límbico cerebral. E aí o córtex cerebral e o reptiliano falam assim, tá, então eu vou tomar uma decisão. Como é que eu vou tomar essa decisão? A decisão é 90% sensorial, é sistêmica, ela vai vasculhar esse lugar interno que guarda esses vestígios de emoções, sensações, situações que estão guardados dentro da gente. E a partir disso a gente toma a decisão. Então a decisão em habitar a nossa vida de uma determinada maneira, em expressar os nossos propósitos, a nossa essência, ela não é racional. Ela não é cognitiva. A gente acha que sim. A gente explica isso 10%. Mas a gente pode sentir essa vibração da essência e do propósito. E como que a gente sente? Isso é um ponto essencial. A gente sente quando a gente está se sentindo merecedor de receber do mundo aquilo que me alimenta. Então essa é uma pergunta muito interessante que a gente deve se fazer constantemente. O que eu estou fazendo? O que eu sinto que eu estou caminhando na minha existência, na minha profissão, na minha família, no meu lado pessoal, me alimenta? Me nutre? Ou me suga? Ou me desgasta? É claro que quando a gente tem um propósito
sentido e a gente sente que a gente é merecedor de expressar a nossa essência, o desafio ele vira uma ferramenta, ele não vira um bloqueio. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquilo é uma parte de expressão do meu propósito. E, gente, a vida é feita também de desafios. Não quer dizer que eu tenho que me vincular sempre aos desafios. Não, a vida tem muita coisa boa, muitas conquistas. E cada conquista tem que ser comemorada para a gente lembrar isso e imprimir lá dentro dessas memórias guardadas no nosso subconsciente que sim, existem conquistas, existem partes boas, existem sensações de merecimento de cada conquistazinha que a gente tem que comemorar. Mas existem desafios também. E quando a gente tem certeza que a gente está no caminho certo, mesmo não sabendo explicar o porquê eu estou no caminho certo, o desafio ele vira uma ferramenta evolutiva para que eu possa expressar e me nutrir através do meu propósito. Então isso é algo sensacional, assim, da gente começar primeiro a comemorar pequenos ganhos, pequenas atitudes de autocuidado, de autovalorização do nosso ser. Porque a sensação de estar se autovalorizando é o que vai ressonar para o mundo, para a nossa casa, essa valorização também. Quando eu vou sentir que minha casa me nutre? Quando eu vou sentir que eu estou me nutrindo? Porque quando eu não me sinto autovalorizando a minha própria essência, o meu próprio servir para mim mesmo como em primeiro lugar, eu não vou sentir que nenhum ambiente vai me favorecer. Então eu vou sentir que as pessoas querem me sugar, querem só me usar, vou sentir que os ambientes não se conectam realmente comigo, mas isso parte da onde? Da minha autoconexão comigo mesmo, com esse sentir que eu estou nutrindo a minha essência a cada passo que eu dou. E isso vai vincular a essa sensação de merecer receber do mundo as coisas que eu almejo. Se eu não me sinto que eu me valorizo, eu não vou me sentir merecedor de receber, porque eu sinto que eu estou me auto-sabotando. Então, se você se sente que você não está se auto-valorizando, você sente que você está se auto-sabotando, é claro. E está, às vezes, doando mais para o mundo do que recebendo. E aí vem essa sensação que, pô, eu não estou alimentando, não estou me sustentando. Isso não é sustentável para mim. E aí a gente vira altruísta como uma fuga. Tá, então se eu não estou me alimentando, eu vou entregar para os outros, que quem sabe o mundo me entrega de volta. E aí isso tem muito nas pessoas que trabalham com projetos de arquitetura, design focados em harmonização, em bem-estar e também terapeutas. Falo pela minha própria experiência. Chegou um ponto que eu falo, não, eu não posso cobrar para ajudar os outros. Como que se cobrar pelos serviços fosse algo ruim? Como se dinheiro fosse uma energia suja? Como se receber do mundo eu não fosse merecedor. E vamos lembrar de novo, e onde que isso está balizado? Onde que isso está enraizado dentro de mim? Na minha relação com aquilo que está dentro do meu ambiente interno, alimentado pelas forças dos meus ancestrais, pelo meu DNA, pelas forças das estrelas das galáxias e pela epigenética. A epigenética já é algo, um estudo muito atual, mas é algo que fala que tudo que eu vivo nos meus ambientes físicos e imateriais, que aqui na bioconselagem a gente chama de casas sistêmicas, vão se sobrepondo às informações ancestrais e universais e sistêmicas que vêm lá do primeiro suspiro da vida. E a gente começa então a ter novas informações sobrepostas a partir das minhas vivências. Então, algo simples. Se eu tive um trauma num quarto da infância, onde a janela dava para uma montanha, pode ser que isso fique marcado dentro de mim, que quando eu vou morar em outro lugar e uma janela vai dar para uma vista para uma montanha, isso pode ativar dentro de mim traumas e percepções que vão me trazer uma sensação de desconforto profundo. Então esses lugares dentro da gente precisam ser visitados e ressignificados a minha relação com eles. Mas isso não é algo simples.
e exige a autonomia de olhar com meus próprios olhos e não a autonomia de olhar com os olhos de um mentor, de um professor, de um terapeuta, do Flávio, do Luiz. Não somos nós que precisamos de emprestar o nosso olhar para os nossos clientes ou para as outras pessoas para que elas se enxerguem. Por isso que o método bioconstelar é algo muito assim, louco e avançado, porque eu percebi que eu estava precisando na minha vida, na minha existência, de não delegar para o mundo a minha prosperidade, a minha responsabilidade de prosperidade. Eu realmente queria ser altruísta, entregar sem receber, não conseguia cobrar pelo meu serviço, colocar preço nos meus atendimentos, nos meus projetos, porque eu sentia que eu tinha que entregar isso de graça, porque eu queria que o mundo me entregasse de graça, sem eu me movimentar. Então virou um ciclo vicioso muito louco, mesmo estudando Feng Shui, geobiologia, radiestesia, organoterapia, eu estava cheio de terapias na minha bagagem. E eu falava, mesmo assim eu não consigo cobrar pelos serviços, o que eu vou arrumar? Mesmo assim eu não sinto que eu estou alimentando a minha essência, não sinto que eu estou me autovalorizando. E eu falei, pô, assim não dá mais. Então foi um ponto de inflexão na minha história assim, muito forte, né? Uma catarse muito grande. E aí intuitivamente eu falei, pô, mas eu tenho muita bagagem, como que eu posso trazer isso para um protagonismo da minha prosperidade mesmo? E não ficar delegando para os outros, para minha mãe que não me entregou não sei o quê, para o meu pai que foi ausente quando separou, Então eu estava precisando, eu arrumava um culpado. E isso para mim era confortante, mas me deixava num limbo muito louco, porque eu arrumava um culpado, falava, pronto, é ele, a minha relação ficava estremecida com esse sistema, e aí por consequência eu queria entregar os meus serviços de graça, porque eu não sentia que eu poderia receber do mundo a partir da minha própria ação, da minha própria proatividade, da minha própria postura em habitar a vida de maneira próspera. E prosperidade é sentir que está se autovalorizando. Não é muita grana. Tem gente que tem bolso cheio de dinheiro e sente que não é próspero. Então, alinhar a profissão com esse lugar de se sentir merecedor e que está nutrindo aquilo que você é em essência, isso é o primeiro passo para se abrir, inclusive, para a energia do dinheiro de forma honesta, justa e saudável. É lidar com o dinheiro de forma saudável, é sentir que você está entregando algo que tem a ver com você. Você imagina, você entrega algo que você não acredita naquilo? É muito louco trabalhar em algo que você fala, eu não acredito nisso, mas eu preciso da grana. Isso realmente mina cada vez mais a nossa essência e o nosso ambiente interno vira um quarto da bagunça de acumular coisas que não fazem sentido para a minha existência. E quando eu vou tomar as decisões, o nosso sistema límbico cerebral vasculha o quarto lá e fala, nossa, que empoeirada que está esse negócio aqui, cadê o propósito nessa loucura? E aí a decisão vai ser reforçar aquela bagunça interna. Então quando na minha vida eu comecei a colocar assim, desenhar os ambientes simbolicamente, esquecer um pouco a planta técnica, porque eu sou arquiteto, eu trabalhava muito em cima da planta técnica com o Feng Shui, na geobiologia, esquecer muito esses símbolos que estão pré-estabelecidos e fazer uns desenhos simbólicos numa folha, inserir os arquétipos do Feng Shui sem ser a partir do baguá na planta. Eu comecei a falar assim, peraí, eu estou conseguindo enxergar a cada momento que eu faço um movimento desse, aquilo que está sustentando essa minha sensação de não me autonutrir. Isso começou a descortinar tanta coisa da minha vida que eu falei, meu Deus, não é possível que eu esteja carregando isso dentro de mim que eu nem sabia. Tinha coisas relacionadas ao meu avô que eu nem conheci. Mas não quer dizer que é o meu avô que era o culpado, era a minha relação com esse sistema todo, essa linhagem dos homens da família. Então foi algo surpreendente. E a partir disso eu comecei a aplicar nas minhas consultorias de salubridade ambiental, fazer atendimentos terapêuticos com o método bioconstelar, que é essa união de uma visão sistêmica com o Feng Shui, com as áreas da vida do Feng Shui, mas considerando que a pessoa que era um ambiente, não é um ambiente físico. Ah, Flávio, nós não vamos mudar o móvel de lugar no curso, a gente me pergunta, eu quero fazer a formação, mas eu quero saber onde que eu boto a porta. Não esquece onde é que você bota a porta. Onde é que é a porta de entrada para o seu auto-merecimento.
Você fazendo isso, intuitivamente você mexe nos ambientes. E os feedbacks mais incríveis assim que eu recebo Flávio, eu acabei de fazer a formação e estou mexendo na casa inteira. Mas eu não falo uma vírgula na formação assim, mexe em tal lugar na casa. Então essas são as primeiras percepções do método, a gente começar a falar, isso num ambiente eu sinto que não me representa mais, então eu vou mexer nisso. É uma coisa intuitiva e é uma coisa de ressonância e é de protagonismo, porque ninguém te falou que você vai dormir com a cabeça para o norte e pronto, você vira o quarto inteiro e dorme com a cabeça para o norte. É uma coisa de sentir, e aí sentir é a porta para acessar todas aquelas 90% de informações que tomam as decisões.